Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 15, sob o título Continentes e Ilhas, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 83. Vamos nessa então? Então pessoal, a primeira pergunta que os alunos me fazem sempre que eu vou trabalhar esse conteúdo é o seguinte: Professor Rubens, quantos são os países no planeta na atualidade? Veja bem. Isso é uma resposta que parece bem clara e óbvia, mas é bem complexa. Porque, na verdade, não existe um número que seja consenso entre os geógrafos. Esse número ele pode variar de 193 países, que é o número de países membros integrantes da ONU, a Organização das Nações Unidas, o principal organismo mundial da atualidade, até 206 países, porque existem países, por exemplo, que existem, mas não fazem parte da ONU, tal qual Taiwan, Vaticano, a Palestina, que ainda estão em fase de ingresso na ONU ou talvez nem ingressem nos próximos anos ou décadas. Então, na verdade, o número exato de países no mundo hoje eu não posso lhe cravar, mas posso lhe afirmar categoricamente que esse número varia no mínimo de 193 e o máximo de 206 países. Oficialmente é isso. Vamos tratar primeiro dos continentes. Nós sabemos que hoje existem 6 continentes no planeta Terra. Desses 6 continentes, 5 são habitados: América, Ásia, África, Europa e Oceania. E o 6º continente é desabitado, que é a Antártida ou o Polo Sul. É o único continente que não é ocupado em caráter permanente, em caráter definitivo. A Antártida é ocupada apenas esporadicamente através de bases de estudo e pesquisa. Então, quando você vê imagens da Antártida com pessoas lá, ali na verdade são pesquisadores, são estudiosos que estão pesquisando as geleiras, a fauna, a flora, as formações geológicas. São habitações, são projetos que não são permanentes, são temporários. Qualquer país pode instalar bases de estudo e pesquisa no Polo Sul, mas ele não pode ser habitado em caráter definitivo. O próprio Brasil tem sim uma base no Polo Sul, que é a base Comandante Ferraz. De vez em quando, membros das Forças Armadas, pesquisadores, cientistas, estudantes em geral, vão até o Polo Sul, mas para ficar por pouco tempo. Então, na verdade, são 6 continentes habitados. O Polo Sul, que é a Antártida, ele é desabitado em caráter permanente. Quanto aos continentes, professor, que critérios foram utilizados para se dividir o mundo nesses 6 continentes? Na verdade, é uma série de critérios. São critérios históricos, culturais, econômicos e políticos. Então hoje, quando você abre um mapa, ou você abre um livro de geografia que tenha contido o mapa mundi, você virá no centro a Europa, logo abaixo a África, à esquerda mais a oeste a América, à direita mais a leste a Ásia e a Oceania. E você percebe ali a formação dos continentes, é uma formação política, que também leva em conta esses critérios, como eu disse, critérios históricos, critérios culturais e econômicos. Vamos tratar deles independentemente. Vamos começar pelo nosso continente, a América. A América, pessoal, tem hoje pouco mais de 1 bilhão de habitantes, são 42 milhões de quilômetros quadrados e a América tem 2 divisões. A divisão política, América do Norte, América Central e América do Sul, e a divisão sociocultural, que aí já é uma outra divisão, são apenas 2 Américas. A América Anglo-Saxônica, que é a América desenvolvida, composta apenas por Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que envolve toda a América Central, a América do Sul e o México. A África tem hoje 1 bilhão e 250 milhões de habitantes, numa área de 30 milhões de quilômetros quadrados. A África também tem sua subdivisão. África do Norte ou África Branca acima, África Subsaariana ou África Negra logo abaixo e lá embaixo a África do Sul. Vamos para a Oceania? A Oceania é o continente com o menor contingente populacional, só são 42 milhões de habitantes, são apenas 14 países. Lembrando que a América tem oficialmente 35 países, a África tem 54, a Oceania tem apenas 14 países, são 42 milhões de habitantes e 9 milhões de quilômetros quadrados de área. A Oceania, que também tem sua subdivisão, a porção continental, que é a Austrália, e a porção insular, que são as ilhas, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Ilhas Marianas, Ilhas Carolinas, enfim, são 14 países. Vamos agora para a Europa. A Europa tem hoje
cerca de 750 milhões de habitantes, numa área de 10 milhões de quilômetros quadrados, são 50 países, é o continente mais rico entre todos os continentes. E finalmente o continente asiático, que é o maior em população, né? É uma população que ultrapassa 4 bilhões e meio de habitantes. É também o com maior extensão territorial, são 43 milhões de quilômetros quadrados. E a Ásia também tem sua subdivisão. Oriente Próximo, Oriente Médio, Extremo Oriente, Ásia Central e Sudeste Asiático. Então, cada continente tem a sua população, tem a sua área, sua quantidade de países e sua subdivisão. O continente asiático, por exemplo, tem 50 países. Então, esses são os 5 principais continentes habitados. Além deles, aqueles aspectos que eu citei da Antártida ou Polo Sul, o único continente desabitado. Deixando os continentes e indo para o nosso segundo ponto da aula de hoje, as ilhas, nós sabemos que existem 2 tipos de ilhas basicamente, ou arquipélagos, que são conjuntos de ilhas. As ilhas continentais, que são aquelas próximas ao continente, né? Nós podemos citar, por exemplo, a ilha da Grã-Bretanha, na Europa. Podemos citar aqui, na América do Sul, as Ilhas Malvinas, próximas da Argentina. Nós podemos citar as ilhas do Caribe, ali na América Central, que são ilhas continentais, são próximas do continente. E existem as ilhas oceânicas, que são aquelas que estão em alto mar, bem distante do continente, né? São ilhas que estão mais afastadas, você está navegando aí pelos oceanos Atlântico, Pacífico, e você se depara com ilhas desse modo, como as ilhas de Páscoa, né? Como ilhas lá da Oceania, da Ásia, que são ilhas afastadas do continente, principalmente na Ásia e na Oceania, tem essas ilhas que são oceânicas, que são bem distantes do continente, mas que têm donos, né? Tem países que se apossam dessas ilhas e são os seus mandatários. Então, o planeta ele é organizado em 6 grandes porções continentais e vários arquipélagos e ilhas que são porções menores, que estão espalhados aí por várias regiões do planeta. Tudo bem? Até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.